desta manhã. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente no nosso meio, tem nos abençoado até este momento, Deus, e agora um momento muito especial para o culto, para todos nós. Usa, Senhor, a tua serva, a pastora Noemi, que está trazendo a tua mensagem, Deus. Nós temos essa convicção, a certeza que o Senhor já deu a mensagem a ela, para que ela possa estar transmitindo a todos nós. Entregamos esse momento nas tuas mãos, oramos agradecido em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu também tive o privilégio de participar no retiro de jovens e foram tantas bênçãos, só vou mencionar algumas. Uma delas, Deus surpreendeu a todos, tocando em cada vida, seja nas ministrações através do pastor Eduardo, do pastor Luiz, seja nos louvores, que foi uma coisa tão abençoadora. E a outra coisa também que eu senti, nós temos na primeira região 18 igrejas com congregações, ao total, 18, né? E havia representantes de 16. 16 porque... Incluindo São Bernardo. Incluindo São Bernardo, que veio apenas no feriado, e esse pessoal tinha que trabalhar na sexta, então eles retornaram, mas estiveram presentes. Mas o que eu senti é o seguinte, às vezes, mocidade aqui ou mocidade ali, passa por um momento difícil, às vezes de desânimo, às vezes são poucas pessoas, tem igrejas que nem tem mocidade organizada, né? Mas eu senti que ali naquele convívio, louvando junto, orando, parece que Deus derramou, é isso que eu tenho, que Deus derramou assim um novo ânimo, vamos junto, vamos um ajudar o outro. E eu estava lembrando que no Salmo 133, versículo 1 e 2, diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça. Ora, óleo precioso que desce sobre a cabeça também é a mesma comparação com o Espírito Santo inundando as nossas vidas, enchendo com alegria. E aquela coisa da comunhão, acho que foi muito abençoadora, né? Glória a Deus. Tem outras coisas também, mas depois vocês perguntem a quem participou do bosque, tivemos um bom número, né? Desde 13, 14 anos até tantos pastores, né? Lá para os 50, mas foi uma coisa muito boa, glória a Deus. Teve uma brincadeira durante todo o evento, que era o seguinte, uma dinâmica entre os jovens, né? Acho que chama Killer, de matar, mas é brincadeirinha. Cada jovem recebeu uma tarefa com o nome de alguém e tinha que levar a pessoa a cumprir aquela tarefa, sem a pessoa saber, claro, né? Ela cumprindo a tarefa, então ela estava morta e a pessoa que matou pegava um papelzinho, né? E essa pessoa que morreu tinha uma outra tarefa também para matar o outro, né? Então essa pessoa ia acumulando e ia matando. No final, quem mais matasse gente, né? Nesse sentido, ganhava. Ganhou uma moça, uma menina aqui, Vanessa, do Bosque. Mas tinha um episódio, eu não vou mencionar, a Vanessa está aqui, ó, está lá atrás da Márcia. Ganhou uma camiseta de presente. Mas tinha uma, não vou falar os nomes, né? Quem sabe, sabe. Mas uma tarefa era a seguinte, fazer com que a pessoa escrevesse com a mão esquerda alguma coisa. E essa pessoa que pegou essa tarefa, ficou planejando, né? Como eu vou fazer com que fulano venha e escreva com a mão esquerda? Essa pessoa preparou todo o ambiente, que parecesse paisagem, nada ameaçador. Então o que ela fez? Ela fez um papel
e foi pedindo para várias pessoas: olha, por favor, escreva alguma coisa aqui, ó, desse lado com a mão direita, desse com a mão esquerda, eu quero ver como é que está a sua mão esquerda. E ela foi pegando várias pessoas, escrevendo, mas só com o objetivo que aquele fulano chegasse ali e não achasse que fosse ameaçador, afinal tantos escreveram, né? E ele também escrevesse. E quando ele escreveu, ele olhou assim, né? Ah, acho que não é de matar, né? Então tá, agora escrever, ele também escreveu. Mas aí ele foi morto. Veja, era brincadeira, né? Essa pessoa queria apenas cumprir a brincadeira. Mas tem um inimigo das nossas almas que ele está rondando nossas vidas. Ele premedita sim. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. E ele quer fazer derrubar o exército de Deus. Um exército que Deus já capacitou para ser poderoso, para vencer. Já tem todas as armas de vitória. Mas ele joga sujo, irmãos. Ele joga muito sujo. Ele engana. E hoje eu queria falar pelo menos 3 estratégias dele. Não é pregar sobre ele, mas falar como nós, como exército de Deus, podemos estar atentos para não cair nas ciladas dele, não sermos derrubados como soldados. Por quê? Irmãos, tem pelo menos 3 salmos aqui. O primeiro, Salmo 38, 6 a 8. Eu só vou pedir para deixar passando aqui, se você quiser anota, depois você pode olhar. Mas veja o sentimento, como é que estava a situação dessas pessoas, dos que escreveram, né? No Salmo 38, 6 a 8, diz aqui: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem meus lombos e não há partição na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Você já se sentiu alguma vez assim? Quebrantado, sem forças. Um desassossego, um peso. Outro salmo, Salmo 116, 3. O que é que diz ali? 116, 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Essa pessoa está sentindo como uma angústia até do inferno. Você já sentiu? Quantos já passaram dias assim? Uma angústia muito forte, às vezes sem explicação. Outro texto, Salmo 143, versículos 3 e 4. Diz aqui: pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Veja, aquela sensação que você está andando no escuro e não acaba. É um peso, é uma aflição na alma. E eu creio que Deus permite momentos assim, mas eu creio também que Ele permite Satanás nos atacar, e por a gente às vezes não saber, a gente cai e acaba sentindo e ficando nesse estado. Irmãos, um soldado assim, ele se sente abatido, se sente fraco, impotente. As coisas que Deus está querendo que ele faça, não dá para fazer, não é? Ele se sente amarrado no coração, na alma. Ou se faz, mas não tem vida, ele está pesado no coração. Veja, Satanás tem atacado muitos de nós, de várias formas, para que nos deixe assim. Agora,
eu queria falar pelo menos 3 estratégias dele. Uma delas que nos leva a ficar assim, por exemplo, ele quer que a gente caia no pecado. Ou se você está, ele quer que você permaneça. Por uma única razão, que o pecado destrói. O pecado amarra. E se você se sentir bem com alguns pecados e achar que não tem problema, ótimo para ele. Porque você está amarrado e sequer está percebendo que sua alma está num caminho de destruição. Veja, Provérbios 5, 22, um texto que de vez em quando a gente relê, diz ali: quanto ao perverso, as suas iniquidades, os seus pecados o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Ora, está referindo a perverso. Perverso, uma pessoa que não tem o temor de Deus, e que ela está fazendo e acha que está certo, tudo que ela está fazendo, ela não está nem aí para pensar o que Deus acha, o que Deus não acha. Mas, se a gente mesmo, como filho de Deus, não percebe pecados, ou até percebemos, mas continuamos fazendo, aqui está dizendo: você está se amarrando, você está dando cordas para o inimigo, para amarrar a sua vida. Em Lamentações 5, 15 a 17, seguindo lá Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Lamentações 5, 15 a 17, diz aqui: cessou o júbilo de nosso coração, não tem mais vontade de cantar. Converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. É Jeremias que está falando numa situação que o povo de Deus estava já no exílio, e ele viu muita morte, muita dor, muita coisa que a gente fala: nossa, onde está Deus, né? Mas a causa que Jeremias aponta era porque o povo pecara. E aqui ele diz assim, olha, no final do 16: ai de nós, porque pecamos, por isso caiu doente o nosso coração. Irmãos, às vezes a gente pensa assim: não, mas não é tudo pecado. Às vezes são coisas emocionais, às vezes você não dorme direito mesmo, você está mais abatido, mais sensível. Mas se saiba que estamos em uma luta espiritual, que somos exércitos, somos soldados do Senhor, e tem alguém muito interessado em derrubar. E ele aproveita essas situações, né? Agora, como que a gente fica preso ao pecado sendo filho de Deus, conhecendo que o Senhor já pagou por todos os nossos pecados, que basta apenas reconhecer, arrepender, pedir perdão e crer, e o Senhor nos dá o perdão de graça? Porque ainda nós, como filhos de Deus, continuamos presos ao pecado? Satanás é muito astuto para enganar, né? Tem um versículo, Provérbios 18, 7, diz ali: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço. Veja a mesma palavra, laço para a alma. O que é que ele está dizendo aqui? Satanás está por aí, mas sabe, uma das coisas que ele usa, a nossa própria boca. E a boca fala do que, irmãos?
do que está cheio o coração. E o que Jesus disse, o que contamina o homem? Não é o que vem de fora, mas é do coração. Do coração vem adultérios, um monte de coisas, né? Mentiras. E quando a gente fala, e fala do que está cheio nosso coração, nós nos contaminamos. E se a gente não tem o temor do Senhor, e a gente fala irrefletidamente, nós mesmos usamos a nossa própria boca para se tornar laço para a nossa alma. Vamos ver um exemplo? Olha, veja lá em Provérbios 12, 22. O que é que diz aí? Provérbios 12, 22. Diz ali: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aqui não está dizendo, olha, quem teme a Deus, quem não. É a prática de como usa a sua língua. Você ainda mente? Nem que for uma mentirinha, né? Pois olha, você está plantando abominação para Deus. E diz que Deus não faz acepção de pessoas. Veja, mesmo você temendo a Deus, ou você querendo agradar a Deus, se você não se arrepende, conforme a palavra de Deus diz, isso aqui é um exemplo só, mas vamos falar fofocas, vamos falar murmurações, vamos falar queixas, em vez de louvar a Deus, que a Bíblia ensina a louvar o Senhor, e a gente cai no conto de Satanás e fala assim, nossa, mas está ruim mesmo, hein? Está difícil. Nossa, quanto problema, né? Por exemplo, se a gente olhar a denominação agora, nossa, quantos pastores estão, né, com dificuldade, enfermidade, nossa, e aí e tal. Não, mas vamos confiar no Senhor, vamos continuar orando, não é? Não vamos deixar que aqueles dardos inflamados do maligno venham na nossa mente e a gente caia no engano de Satanás e acabe fazendo o que a Bíblia nos diz para não fazer, porque tudo o que fizermos nos será retribuído. Então veja, nessa questão da língua, uma pequena coisa. E também no versículo 16 desse mesmo capítulo, Provérbios 12, 16, olha o que diz ali: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Por exemplo, como usar a língua no momento de ira, não é? Nós precisamos da palavra do Senhor, senão a gente, estou bravo, falo, eu não penso, né? O que me importa é só desafogar aquela raiva. Mas veja, isso me traz laço, e eu preciso arrepender, né? Então, Satanás quer que você continue no pecado, que você não se arrependa. E pequenas coisas que a Bíblia fala, se a gente não arrepende, a gente fica com aquele laço, né? Uma coisa boa, uma notícia boa é que laço, eu fui procurar lá no dicionário, é um nó que se desata com facilidade. Olha que coisa boa. O inimigo vem, amarra, mas o poder de Jesus é maior. Se a gente simplesmente reconhece, pedimos perdão, renunciamos, né? E ele é desatado. Glória a Deus. Um outro exemplo de um laço de iniquidade, lembra do Simão, o mágico, em Atos 8, 9 a 13 e 18 a 23, eu não vou ler, porque é um texto grande. Esse homem, ele tinha o costume de enganar as pessoas. Esse era o hábito dele, porque ele era um mágico. E ele iludia com engano, mentira, e diz que ele insinuava ser um grande vulto. O que é isso? Está envolvido orgulho também, né? E quando ele ouviu Filipe, ele creu, abraçou a fé, até se batizou, mas não consta que ele verdadeiramente tenha se arrependido das coisas. Veja, numa parte no coração tinha Jesus, ele creu em Jesus, e quando ele estava lá vendo Filipe fazer os sinais,
orando pelas pessoas. O Espírito Santo batizava as pessoas, descia sobre as pessoas. Ele ficou maravilhado, ele ofereceu dinheiro. Ora também, põe as mãos sobre mim, para que também sobre mim eu tenha esse poder, né? E aí Pedro, na mesma hora, identificou. E ele falou que esse dinheiro que você está oferecendo, que seja para a tua perdição, né? Porque eu estou vendo que você está em laço de iniquidade. Ele tinha pecados ali, ó, não confessados. E em fel de amargura. Ele tinha um coração amargo ainda. Não sei, não diz a história dele toda, né? Mas, então veja, essas coisas nos amarram, nos prendem e impedem crescer. Uma segunda estratégia do nosso inimigo. Ele quer nos enganar, roubar a nossa fé, roubar a nossa arma de ataque, que é a palavra de Deus. Que isso? Você pode pensar, né? Fé? Todo mundo aqui tem fé. Mas ele faz matar a fé. Ele quer fazer isso. Como que ele faz isso? Por exemplo, um exemplo bem simples. Porque a fé, sabe o que é fé, né? Lá no texto, aliás, vamos abrir o texto de Efésios, capítulo 5, né? Que fala lá das armas, que estamos em luta espiritual. Efésios 5. Diz aqui, aliás, 6, do 10 eu vou ler até o 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. No 16 diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Imagine você ir para a guerra, está até com a armadura, mas sem escudo. Tudo que vier, você está ali um alvo super fácil para o inimigo te atacar. E como ele rouba a nossa fé? Ele é muito sagaz em enganar. Às vezes vem pensamentos em nossa mente, não são seus pensamentos, são pensamentos do inimigo que coloca. E se você não está armado com a palavra de Deus, você é mesmo, né? Por exemplo, nessas dificuldades que tem, né, que a gente mencionou, e a gente fala assim, nossa, será que Deus está nos castigando? Por exemplo, né? Se a gente for pensar isso, e aí o que diz a palavra? O castigo já caiu sobre Jesus, não é? É o amor dele, precisamos agarrar com o Senhor. Então veja, pensamentos que vêm, por exemplo, você passa por uma prova muito difícil, uma doença, e aí você fala, acho que Deus se esqueceu de mim, né? Como que Ele cura tantas pessoas e não cura a mim? Pode parecer o seu pensamento,
mas eu creio que está lá o inimigo junto, para que você abrace esse pensamento e você caia. É verdade, né? Eu acho que Deus está esquecendo de mim. E aí você vai caindo em desânimo, não é? E vai falando, não adianta eu orar, porque não está curando, né? Aí já vai boicotando a oração, não é? Não adianta. E você vai acreditando, e quando você vê, tua fé, que já era pequena, ficou menor, não é? Veja, ele quer roubar a fé, mas a fé pode ser fortalecida com a palavra de Deus. Também ele quer roubar a palavra de Deus, de diversas formas. Às vezes ele coloca um pensamento assim, está tão corrido, né? Não está dando tempo, vou só fazer uma oração rapidinha, né? E seja o que for. Tudo bem, mas você ficou sem arma. Precisa ler a palavra, precisa pôr alvo. A palavra de Deus, ela realmente traz vida para nós. E às vezes a gente se sente tão sem vida. Mas quanto da palavra você está na mente, quanto que você tem praticado, não é? E aí você vai enfraquecendo e não sabe por quê. Falta a palavra. Olha, Satanás quer tirar as duas armas super poderosas, uma é o escudo, a fé. Qualquer situação, continuar crendo no Senhor e na sua palavra. E vai crer no quê? Se você não tem a palavra, não tem as promessas. Então eu queria dar uma dica. Quais são as áreas frágeis que o inimigo tem pegado o seu coração, que tem te desanimado, ou que tem te gerado ira, ou que tem, sido as suas fraquezas? Pega versículos específicos que contrapõem aqueles pensamentos que vêm naquelas situações que são frágeis para você. Decora esses versículos. Na hora H fala, escreve na parede, sabe? Faça com que esses versículos sejam a tua maneira de enxergar a situação. Porque Satanás quer que você enxergue uma mentira e não fique com a verdade que é a palavra. Por exemplo, não atente para as coisas que você vê. Olhe para as coisas que você não vê, porque as que você não vê são eternas. As que você vê são passageiras. E às vezes você fica tão focado no que vê, né? E aí também acaba entrando em um laço. Veja só que coisa. A palavra de Deus. Permaneça firme com a sua fé e a palavra. E a terceira estratégia do inimigo, ele quer roubar, como a música que a gente cantou, né? Quer roubar do nosso coração o amor a Deus e o amor ao próximo, acima de tudo. Ele quer pôr outros amores ali. Ele quer pôr outras prioridades, outros focos. Mas olha, essas duas coisas são importantes. Amar a Deus, amar o próximo. Ao invés de buscarmos o seu reino e a justiça, às vezes ficamos enganados, achamos que não tem problema, buscamos os prazeres, coisas disponíveis, vivemos de maneira egoísta, deixamos de ser sal, acabamos nos conformando com este mundo e andando no mesmo torpor, na mesma cegueira, indo para a morte, destruição. Absorvemos a filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Afinal, a vida passa logo, né? Para muitos, ele faz que a pessoa esquece que estamos em guerra. Que guerra, que nada. Deus é bom, né? Ele abençoa. Não tem por que eu ficar pensando em guerra. Não, peraí, mas tem uma guerra assim, né? É mais fácil deixar um soldado enganado. Ele sai do propósito dele. Por que ele está no exército de Deus? Ele não está lá para satisfazer as suas vontades. Ele está lá para servir o general. Tem uma batalha e tem alguém querendo derrubar cada soldado. Melhor um soldado que mal sabe que está na guerra, não é mesmo? Sejamos então soldados sóbrios e encorajemos uns aos outros. Então essas três estratégias. Ele quer nos prender ao pecado, então nos tornamos soldados presos, sem ação, amarrados, acorrentados. Ele quer nos enganar, roubando a nossa fé, roubando a palavra.
E aí nos tornamos soldados indefesos, sem escudo, sujeitos a todos os ataques deles, sem armas. Ele quer roubar o nosso coração, colocando outros amores e prioridades, e ele nos faz soldados cegos, embriagados, dormentes com as coisas deste mundo. Agora, boa notícia, irmãos, glória a Deus por isso, porque basta apenas a gente se posicionar novamente e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um soldado cheio da Tua presença, um soldado alerta, não temeroso, não apavorado com o inimigo, porque na verdade tem outro texto que diz assim: o Satanás, nosso adversário, anda como um leão, nosso derredor, procurando alguém para devorar. Eu quero dizer que ele já está ascendente, irmãos. Ele só ruge, ele engana, mas ele já está destruído. A cruz foi o suficiente, a ressurreição foi o suficiente. Então não precisa ter medo, mas precisamos estar alertas, porque senão caímos na conversa dele, não é? E aí quando vemos, estamos soldados abatidos, soldados desanimados, soldados desfocados. Irmãos, lembrando desse tiro de jovens, né? Como tem força o corpo unido, um ajudando o outro, né? Um orando pelo outro. Se você está passando por luta, não sofra sozinho, por favor. Liga para alguém. Se você participa de célula, liga para alguém: por favor, ore por mim. Hoje está muito difícil, né? Não precisa ter vergonha. Todos esses sofrimentos, todas essas lutas, todos passamos, não é? Pode ligar para os pastores, para a diretoria, quem for. Vamos estar juntos. Irmãos, orem por mim. Somos um exército, temos a vitória prometida. Amém? Eu queria perguntar: você sente que no teu coração tem peso? Você queria ser mais livre, sem laços, para poder estar servindo ao Senhor, para poder estar amando o Senhor, obedecer a palavra? Você sente que tem algum peso? Eu queria orar especificamente sobre isso hoje. Depois, outras coisas. Tem alguém? Amém? Se tiver, vou pedir, fica em pé. Fica em pé, vamos orar, né? Vocês creem que o sangue de Jesus é poderoso para desatar qualquer laço que possa estar na sua vida? Amém? Você crê que também o Espírito Santo pode revelar se houver algum pecado que foi feito e sem perceber não foi confessado? Então nós vamos pedir agora que você que está levantando, pede para o Espírito Santo sondar o coração, ver se há algo que precisa ser confessado, tá bom? Você já acerta isso com Deus e depois eu vou estar orando, tá bom? Vou pedir para o louvor tocar no fundo aquele... Deixa eu parar. Senhor Jesus, aqui estão meus irmãos, parte do mesmo exército, Pai. Nós te agradecemos o privilégio de sermos comissionados por Ti. Mas, ó Pai, esses irmãos estão sentindo peso no coração. E eu quero pedir em nome de Jesus, o Senhor esteja quebrando qualquer laço ali, Pai. Revelando se há causas que precisam ser desfeitas. Mas, ó Deus, dá um renovo na vida de cada um deles. Ó Pai, dá que possam enxergar as promessas da Tua palavra, possam ser fortalecidos por aquilo que o Senhor diz, afirma. Ó Pai, dá novo ânimo, fortalece, encoraja, Senhor, livra de todo peso, Pai. Nós queremos Te pedir em nome de Jesus. Amém. 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 Está cheio de salmos na palavra que fala: o Senhor tem prazer em ouvir a voz do aflito que clama, não é? Então olha, qualquer momento que você passar nessa semana, que enfrentar lutas, chega de novo ao Senhor, clama, né? Ele vai desfazendo o que for necessário. Amém? Pode sentar. Agora outro desafio, aqui entre nós,
você gostaria de renovar o seu compromisso de ser um soldado comprometido com a missão do nosso general? Você gostaria? Você gostaria de ser um soldado atento, sóbrio, que não caia nas artimanhas do inimigo? Você gostaria de ser um soldado mais forte na palavra de Deus, que consegue, com a ajuda do Senhor, quebrar os dardos inflamados do maligno que vem, porque você tem a espada do Espírito? Você gostaria de ser fortalecido na palavra de Deus? Se você gostaria desse renovo, desse início, talvez um marco, talvez Deus já está fazendo, mas Ele irá continuar a fazer ser isso, o desejo do teu coração. Senhor, me faz um soldado sóbrio, um soldado valente, um soldado que está firme com a fé, um soldado que ama a tua palavra, que é cheia da tua palavra. Se você quer, eu peço que você fique em pé de novo e nós vamos orar, tá bom? Vamos levantar. Exército de Deus amado, por quem Jesus deu a vida, por quem não há nada que possa aprender. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Ó Pai, ajuda a nossa mente. Nós somos tão fracos, Pai. Às vezes na correria do dia a dia nós esquecemos, Pai, que estamos em uma luta. Às vezes, ó Pai, nós esquecemos da nossa missão como sal da terra, como teus filhos, como as prioridades do teu reino, Senhor. Deus, faz cair por terra, Pai, os laços que têm prendido os nossos corações, Senhor. E ajuda